O projeto MK-Ultra, um dos experimentos mais sombrios e controversos da história dos Estados Unidos. Um programa de controle mental conduzido pela CIA durante a Guerra Fria, onde cidadãos foram submetidos a testes secretos sem o seu consentimento. Um verdadeiro pesadelo da vida real, onde a ciência cruzou os limites da ética e da moralidade em busca de poder absoluto sobre a mente humana. Mas o que exatamente era o MK-Ultra? O que a CIA estava tentando alcançar? E, mais importante, quais foram as consequências desse experimento para suas vítimas e para o mundo? Hoje vamos mergulhar nesse capítulo obscuro da história, revelando segredos que ficaram ocultos por décadas. Para entender o MK-Ultra, precisamos voltar ao contexto da Guerra Fria. Era a década de 1950 e os Estados Unidos estavam em uma corrida contra a União Soviética pelo domínio global. A paranoia sobre o comunismo estava em alta, e qualquer vantagem poderia ser crucial na disputa entre as duas superpotências. Foi nesse cenário que a CIA começou a desenvolver métodos de controle mental, acreditando que a União Soviética, a China e outros países comunistas já estavam realizando experimentos semelhantes. O objetivo era claro: descobrir formas de manipular a mente humana, seja para extrair informações de prisioneiros, criar agentes secretos programados ou até mesmo apagar memórias indesejadas. O MK-Ultra começou oficialmente em 1953, autorizado pelo então diretor da CIA, Allen Dulles. O programa foi conduzido pelo químico e cientista Sidney Gottlieb, um homem cuja frieza e criatividade levaram os experimentos a níveis impensáveis. Com um orçamento ilimitado e sem supervisão, Gottlieb criou um dos maiores programas de testes psicológicos da história. O projeto envolveu mais de 150 operações secretas, espalhadas por universidades, hospitais, prisões e bases militares nos Estados Unidos e em outros países. As pessoas envolvidas raramente sabiam que estavam sendo testadas. Eram civis, soldados, pacientes psiquiátricos, viciados em drogas e até mesmo agentes da própria CIA. Os experimentos eram brutais. A CIA testava drogas psicodélicas, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e até eletrochoques para tentar descobrir os limites da mente humana. O LSD foi uma das substâncias mais utilizadas no MK-Ultra. Inicialmente, os cientistas acreditavam que a droga poderia ser usada para enfraquecer a mente de inimigos ou até mesmo criar agentes programáveis que obedeceriam comandos sem questionar. Para testar isso, a CIA administrava doses de LSD em pessoas sem o conhecimento delas. Algumas eram observadas em câmaras ocultas, enquanto alucinavam e entravam em estados de paranoia extrema. Outras eram submetidas a sessões contínuas da droga, às vezes por semanas seguidas, até que perdessem completamente a noção de quem eram. Os métodos utilizados eram tão desumanos que se assemelhavam a experimentos nazistas. Em uma das operações, chamada Subprojeto 68, o psiquiatra Donald Ewan Cameron submetia pacientes psiquiátricos a sessões intensivas de desprogramação mental. Isso incluía semanas inteiras de eletrochoques, repetição incessante de frases hipnóticas e drogas que os deixavam em estado de coma. O objetivo era apagar completamente a mente da pessoa e, em seguida, reprogramá-la com uma nova identidade. Mas, em vez de criar superespiões, esses experimentos resultavam em vítimas com danos cerebrais irreversíveis, incapazes de viver uma vida normal. A CIA também testava métodos de tortura psicológica. Um dos aspectos mais assustadores do MK-Ultra foi o uso da privação sensorial extrema. Algumas vítimas eram trancadas em quartos completamente escuros, sem qualquer som, durante dias. Outras eram obrigadas a escutar gravações perturbadoras em repetição por semanas. Isso levava a estados profundos de desorientação, fazendo com que perdessem o contato com a realidade. O propósito era entender como a mente humana poderia ser quebrada e moldada ao bel prazer do governo. Os testes também envolveram experimentos com prostituição e drogas. Em uma operação chamada Midnight Climax, agentes da CIA montaram casas de prostituição falsas, onde mulheres recrutadas pela agência drogavam clientes sem que eles soubessem. Os agentes observavam tudo através de espelhos falsos, documentando os efeitos das substâncias nas vítimas. A ideia era testar o uso do LSD em interrogatórios e manipulação de informações. Mas na prática, esses testes foram apenas abusos sistemáticos, onde pessoas comuns eram tratadas como cobaias sem o menor respeito por seus direitos. Muitos cientistas e médicos que participaram do MK-Ultra tinham ligações diretas com experimentos conduzidos na Alemanha nazista.
A Operação Paperclip, que trouxe cientistas alemães para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, foi um dos pilares para que a CIA tivesse acesso a técnicas avançadas de manipulação psicológica. A conexão entre esses cientistas e os projetos secretos americanos levanta a questão: até que ponto os SEAL estavam dispostos a cruzar as mesmas linhas éticas que condenaram durante os julgamentos de Nuremberg? O impacto do MKUltra foi devastador. Muitas vítimas jamais se recuperaram, sofrendo de traumas severos, perda de memória e distúrbios psicológicos irreversíveis. Alguns perderam completamente a sanidade. Outros, como o ex-funcionário do governo Frank Olson, perderam a vida. Olson, um bioquímico que trabalhava com a CIA, começou a questionar a moralidade dos experimentos e demonstrou sinais de querer abandonar o projeto. Pouco tempo depois, ele morreu ao cair da janela de um hotel. Oficialmente foi declarado suicídio, mas investigações posteriores indicam que ele pode ter sido assassinado para evitar que revelasse segredos do programa. A verdade sobre o MKUltra começou a vir à tona apenas nos anos 1970. Após escândalos envolvendo abusos da CIA, o Congresso dos EVA iniciou uma investigação, liderada pela Comissão Church. Descobriu-se que milhares de documentos haviam sido destruídos para apagar qualquer evidência do programa, mas algumas provas ainda permaneceram. O escândalo levou a reformas na CIA e à promessa de que tais experimentos nunca mais seriam realizados. No entanto, muitos acreditam que versões modernas do MKUltra continuam acontecendo até hoje, sob outros nomes e disfarces. O MKUltra também teve um impacto profundo na cultura popular. Filmes, séries e livros foram inspirados nesses experimentos macabros, retratando histórias de lavagem cerebral, controle mental e conspirações governamentais. Algumas teorias sugerem que programas semelhantes ainda são usados para manipular a opinião pública, criar assassinos programados ou até mesmo para experimentos secretos em soldados e prisioneiros. O fato de que a CIA destruiu boa parte dos documentos oficiais apenas alimenta essas suspeitas, deixando uma pergunta no ar: até onde o governo realmente chegou com o controle mental? Mesmo com todas as evidências e testemunhos, o MKUltra ainda é um dos capítulos mais obscuros da história dos Estados Unidos. A verdadeira extensão dos experimentos talvez nunca seja completamente conhecida, pois muitas informações foram apagadas e várias vítimas jamais tiveram suas vozes ouvidas. Mas uma coisa é certa: o projeto provou que governos podem ir muito além dos limites éticos quando acreditam que isso lhes dará uma vantagem estratégica. Ele mostrou que a ciência pode ser usada tanto para o progresso quanto para a destruição, dependendo de quem está no controle. Se há algo que podemos aprender com o MKUltra, é que a busca pelo poder absoluto sobre a mente humana pode levar a consequências catastróficas. O passado nos mostrou que segredos sômbrios sempre vêm à tona e que nenhuma conspiração permanece oculta para sempre. Mas a grande questão que fica é: será que algo parecido ainda acontece nos bastidores do mundo moderno? Se o passado nos ensinou algo, é que a resposta pode ser mais assustadora do que imaginamos.